Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. E nesta quinta-feira, nós estejamos bem alegres, né? Depois de um dia de trabalho profícuo, de trabalho produtivo, cujos resultados nós podemos avaliar nesta noite. Os resultados do trabalho de cada um de nós. Tudo é a natureza se encandeia, em tudo é a natureza trabalha. E trabalha para um resultado útil. E todos nós trabalhamos aqui na Terra, né, impelidos por uma energia criativa maravilhosa que se chama amor. Não foi à toa, né, que nós vamos encontrar lá no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, capítulo 6º, item 5, uma orientação fantástica que diz o seguinte: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. Então, o primeiro, amai-vos. O segundo ensinamento, instruí-vos. Olha que orientação fantástica. Muitas pessoas desenvolvem o amor para amar bastante. E deixa em segundo plano o instruí-vos. Outras preferem privilegiar o instruí-vos, deixando em segundo plano o amai-vos. Aí, nessa medida de fazer uma inversão, nós damos primazia à pessoa egóica que somos nós. Isto é, ao nosso egoísmo, né? A nossa necessidade inferior de colocar os nossos desejos e vontades a serviço das nossas necessidades, ainda que essas necessidades sejam fúteis, elas sejam supérfluas, não é? Em função do que mesmo é útil para a minha existência aqui na Terra, desta vez, durante a minha reencarnação, que ainda estou aqui entre vocês, e vocês estão aí, né, conosco, todos nós juntos. Então, nós estamos estudando o primeiro capítulo do livro Amor, Imbatível Amor, né, que é o livro da nossa irmã Joana de Ângeles. Olha que capa linda, né? Jesus com as mãos estendidas para todos, procurando, através de sua energia criativa, curar nossas almas, curar nossos corpos. É este o nosso livro de estudo. Estamos no primeiro capítulo, nós estamos hoje, que se chama Amor, Imbatível Amor, e hoje nós vamos trabalhar o segundo subitem, ou subcapítulo, né, deste livro que se chama Amor e Eros. Para falar de amor e eros, e aí para que a gente tenha uma compreensão segura do que Joana quer falar ou quer nos ensinar nesse capítulo, nós precisamos conhecer a historinha do mito de Eros. Mas nós vamos começar a historinha do mito de Eros lembrando quem era a mãe de Eros. Vocês sabem que dentro da psicologia, essa figura materna, ela é a protetora, a grande protetora, que orienta, que educa, que amamenta, que dá a vida. E é também um dos motivos dos grandes ressentimentos de nossa vida, que nós colocamos, transformamos esse amor materno, da nossa mãe para conosco, numa energia ruim e colocamos para um lugar específico de nosso psiquismo, nosso inconsciente, em que nós vamos denominar como sombra, como toda aquela região de sofrimento, né, que todas as vezes que nós temos uma lembrança por associação de algo que nos foi desagradável, né, que nós não gostamos, que nossa mãe disse ou fez conosco quando criança, nós acordamos para esta dor psíquica. É uma dor da alma. Mas aqui, veja bem que nós vamos compreender o engendramento que Afrodite faz para a proteção do seu filho muito danado desde pequeno, chamado Eros. Quando a gente vai investigar a árvore genealógica de Afrodite,
nós vamos encontrar informações preciosas, porque Afrodite era uma deusa e, como deusa, ela era imortal. Naquela época da Grécia Antiga, né, 600 anos, 400, 300 antes de Cristo, os deuses tinham como chefe geral, digamos assim, né, orientador geral, Zeus, que era o maioral, o deus, grande deus do Olimpo, mas ele também era acompanhado por outros deuses. Então existiam deuses imortais e deusas e deusas mortais. Os mortais ou as mortais, elas tinham a característica do humano muito forte nelas. Então, não eram indestrutíveis, né? A morte poderia levá-los a qualquer momento. Mas Afrodite era essa deusa imortal. Como foi que Afrodite nasceu? Porque Zeus é um personagem tão fantástico, né? Tem uma expressão que eu adoro, por Zeus, quando a gente admira, né, alguma coisa, ou então a gente se surpreende. É comum ainda lá na Grécia a expressão por Zeus, né? Zeus, então, um dia, do alto de um penhasco, né, de uma daquelas ilhas, especificamente a ilha de Creta, ele estava a admirar as ondas do mar que batiam na costa e vinham com uma força tal que criavam espumas. Vocês já viram isso no mar, né? Aquelas espumas que são criadas num volume muito grande, trazidas pelo choque da água com a areia, e produz aquele volume de espuma. E ele estava tão embevecido com aquela visão e aquela construção da natureza, que de repente ele viu sair das espumas do mar, da ilha de Creta, da região do alto onde ele estava, onde foi construído um templo posterior, né, em homenagem à deusa Afrodite, a filha dele, nasce, né, surge das ondas do mar, daquelas espumas, uma mulher lindíssima, adulta, a quem ele deu o nome de Afrodite. E assim nasce Afrodite. Olha como as coisas são. Porque os filhos de Zeus nascem de lugares incríveis, nascem da coxa de Zeus, nascem de uma dor de cabeça, mas Afrodite nasce das espumas do mar. Que poético, que romântico! E era essa mulher lindíssima, né? Admirada por todos. Isto na Grécia, nós estamos na Grécia. Os romanos, que copiaram os gregos na questão da mitologia, criaram a sua Vênus. Vênus e Afrodite são o mesmo personagem. Vênus para os romanos, Afrodite para os gregos, né? A beleza era a mesma, reconhecida e reverenciada, né, por todas as pessoas do mundo antigo. Quando chegou a época de casar, Afrodite escolhe Ares para se casar. Vocês não já ouviram a boa expressão, os ares, né? Os ares estão melhores, quer dizer, a energia do lugar, aquela brisa que passa. Então, é melhor fazer as coisas na primavera, porque os ares estarão melhores. É uma expressão conhecida de todos nós, né? No Ocidente, no Oriente, em qualquer lugar, né, que a gente vá. Essa é uma expressão que a gente chama de nariz de cera, todo mundo repete, mas o significado filosófico dentro da filosofia, dentro da mitologia, a maioria de nós não sabemos. Então, Afrodite não poderia escolher marido melhor do que Ares, porque ela própria nasce dos ares, das espumas do mar. Então, ela escolhe Ares para o casamento. E ela tem um filho, depois tem o segundo, que se chama Eros. E desde criança, Eros era muito danadinho. Então, Eros nasce do amor de Afrodite com Ares, né? Não vamos confundir, antes de entrar em Eros. Ares com o vento. O vento que passa é que produz os ares. O vento, na mitologia, chama-se Zéfiro.
Então, Zéfiro produz ares melhores na atmosfera. Então, e Zéfiro, de acordo com o tempo da primavera, do verão, do inverno, o tempo também tem nome na mitologia grega, que se chama Cronos. Então, Cronos fornece a Zéfiro, Cronos, o tempo, fornece a Zéfiro, o vento, os ares necessários para fazer os homens da terra felizes e também os deuses do Olimpo felizes. Vocês entenderam como é essa questão? É fantástico. Então, Afrodite Ares ganha seu filho Eros, que desde bebê vivia com o arco e a flecha, colocando essa flecha encantada, porque os deuses imortais tinham dons diferenciados. E o dom de Eros era exatamente, né, aquela figura que foi pintada na Idade Média, como aquele bebê gorducho, né, carregando as flechas dentro daquele saco que ele carregava nas costas. E como era criança, era uma criança peralta, né? Ele tinha 2 tipos de flechas. Ó, gente, ele não tinha só a flecha do amor, não, porque Eros era muito danadinho. Ele tinha uma flecha, o grupo de flechas douradas, e do outro lado estavam as flechas de chumbo. Olha que peralta que ele era. Para que serviam as flechas douradas? As douradas era para suscitar o amor, eram penas de pombas. Ele pegava as pombas mais lindas que ele encontrava, retirava uma pena de cada uma, né? Elas saíam já douradas, quando ele tocava as penas se transformavam em ouro, e ele então guardava as penas dentro do seu embornal nas costas, né? Eram penas de pombos, e estas penas douradas eram para suscitar o amor. Daí a expressão, enamorados como 2 pombinhos. Tá vendo a mitologia? A gente fala e não tem a relação. Então, fulano e fulana estão enamorados como 2 pombinhos. É que aquela flecha de Eros era a flecha de ouro das pombas, né? Que ele transformava em ouro a pena da pomba em ouro. E aí, quando ele via que aquele casal tinha uma sintonia, ele soltava a flecha, né, para que o amor surgisse. Já as benditas penas de chumbo, ele retirava da coruja. A coruja é noturna, minha gente. Vamos lembrar disso. Quem cultivava o amor da coruja era outra deusa chamada Minerva, né? Porque a coruja tudo vê na escuridão. Então, esse é o dom de Minerva, a tudo enxergar durante a noite. E a coruja, sua grande parceira. Então, ele retira a pena da coruja, e a característica dessa pena é a indiferença. E ele ia observando os casais passando e via, quando ele queria fazer uma peraltice, ele soltava a pena de coruja, que era a pena de pombo, e aí, ou que era a pena de coruja, que era a pena de chumbo, e então, picado pela pena de chumbo, as pessoas, os casais, cada vez mais desenvolviam a indiferença, né? E a intriga ali estava formada e terminavam se separando. Então, olha o que é que Eros fazia, né? Esse é o conto mitológico da história. Se a gente for lá em Platão para fazer uma interpretação do Eros, a gente vai encontrar essa interpretação no livro chamado O Banquete. O Banquete é um livro que todo mundo já leu, minha gente, eu acredito, né? Porque é o livro que os professores gostam de fazer o trabalho sobre ele, porque ele vai falar sobre o amor, sobre o afeto, né? Sobre a esperança. Então, quando Platão vai fazer essa interpretação de Eros lá no Banquete, ele vai fazer a partir da imortalidade da alma. Olha que coisa interessante, né? Não nos esqueçamos
que Platão tem uma contribuição para o nosso conceito espírita de imortalidade da alma, não é? E então ele vai justificar essa passagem do mundo sensível para o mundo inteligível. Né? No mundo sensível, nós estamos aqui na matéria, em sentido horizontal, lutando na vida. Mas quando a gente decide tomar o caminho da religiosidade, que não é religião, né? É nossa conexão com Deus, com a natureza, com Deus, aí então nós vamos começando a galgar os degraus do mundo inteligível. A gente vai aprendendo a discernir. Isso aqui é do mundo, mas aqui que é do mundo sensível. Isso aqui é do mundo inteligível. Eu reconheço e aprendi a respeito da imortalidade. Era assim que Platão pensava. O que Platão vai querer aí no livro O Banquete, com esse trabalho que ele faz com o conceito de Eros, ou conceito Eros, é um momento culminante aí, é quando ele apresenta a figura do andrógeno, que é aquela figura circular, redonda, né, em que o masculino e o feminino estão conjugados numa mesma figura. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. É muito curioso essa figura do andrógeno, porque é uma bola de energia, os dois juntos. Então, todas as vezes que Cupido colocar, falando mitologicamente agora, né? Que Cupido colocar a sua pena de pombo, sua pena de ouro de pombo no coração de alguém, ou dos dois amantes, aí nós vamos ter novamente esse reencontro daquilo que se costuma falar como almas gêmeas, né? Essas almas gêmeas, então, no quesito afeto, amor, carinho, dedicação, respeito, solidariedade, os dois se uniriam para formar esse globo de energia criativa, que é o amor verdadeiro. Já já nós vamos ver em Joana como é que ela trata Eros no texto dela, a partir da psicologia, como é que ela trata Eros a partir do amor real, né? Não é o amor fictício, nem é o amor idealizado, é aquele amor pé no chão, né? Não o que se idealiza, o que se fantasia a partir dos contos de fadas, obviamente, que são repetitivamente falados, comentados durante inúmeras gerações, e então a gente fica com essa reminiscência, né, de final feliz para os encontros e reencontros, né? Mas aí é o traço do entendimento do espiritismo. Como nós somos grandes devedores da lei de Deus e a gente precisa reparar, né, o que nós fizemos de errado, muitas e muitas vezes nós não vamos nos deparar, né, com o Cupido, que colocou. Cupido é a figura romana, Eros é a figura grega, Afrodite é a figura grega, Vênus é a figura romana. Eu amo mitologia, queria ter tempo para ficar com vocês aqui conversando a respeito dessas figuras mitológicas que deram, né, inspiração para a criatividade de muita coisa na área da filosofia e em muitas áreas, especificamente da psicologia. Mas isso vai ficar para um próximo momento. No Banquete, Platão está muito preocupado com a questão da finitude humana, finitude do corpo biológico, muito. Por isso que ele vai apresentar no mito de Andrógeno, né, esse ser mutilado, porque no momento em que se decide dividir os dois, o homem então se torna um ser mutilado, em busca de sua metade, eternamente em busca dessa metade. Então, para Platão, né, lá no Banquete, os seres humanos são seres mutilados, em razão da eterna busca da sua outra metade, porque aquela figura do andrógeno, ela foi partida, e enquanto partida, nós vamos ter duas figuras, né, o masculino e o feminino, separados
para em determinados momentos se reencontrarem. Mas no planeta Terra, meus queridos, minhas queridas, isto ainda é muito difícil. Nós lemos muitas vezes na literatura, né, a respeito da dificuldade que se tem quando alguém que a gente ama já empreendeu a sua jornada ascendente e está num patamar evolutivo muito maior que o nosso. E às vezes a pessoa fica em busca, né, do seu amor, porque não deixou de amar e é um amor verdadeiro, olha para trás e diz, olha, minha outra metade está em dificuldades lá na Terra. E a gente fica rezando e torcendo para que a gente não cometa erros significativos que nos atrase e distancie mais e mais do objeto amado. É algo assim profundo para a gente parar, para refletir isso aí. Na verdade, essas duas metades, Platão vai dizer que eles vão mergulhar numa profunda nostalgia, numa profunda tristeza. E para Platão, essa nostalgia e essa tristeza é resultado da busca do ser amado, da busca da sua metade perdida, na sua unidade perdida, que foi fundamentada no desejo de estarem juntos. Muito bem. No Louvre, em Paris, né, vocês forem visitar lá, eu não conheço, porque eu não conheço a França, né, Psique, né, que é o que nós vamos entrar agora para falar, porque nós vamos contar rapidinho a história do grande amor de Eros. Sabia que Eros foi namorado, né? Ele tinha uma ideia dele, cultuada por toda a Grécia, toda aquela região, como a mulher mais linda do mundo. Aquela do espelho, espelho meu. Quem é a mulher mais bonita do que eu? Não tem, mas apareceu. Sabe quem foi que apareceu? Afrodite, né? A Afrodite, não, quem vai aparecer é a Psique. A Afrodite era a mulher do espelho, né? Que perguntava, espelho, espelho meu, existe mulher mais linda do que eu? Numa dessas perguntas, o espelho respondeu, peraí, existe alguém muito linda que está andando por aí atrás de um amor perdido. E a Afrodite ficou desesperada. Quem seria essa mulher? E o espelho respondeu, procure que você vai achá-la. E ela procurou e achou Psique. Psique era lindíssima, mais linda que Afrodite. Eu nem sei imaginar, né, essa coisa aí dessas mulheres tão lindas assim, né? Que a Afrodite teve mãe. O nome da mãe de Afrodite, teve alguém que me perguntou como era o nome da mãe de Afrodite? Dione. Quer um detalhe de Dione? Dione é nome grego. E era uma das esposas de Zeus, que Zeus tinha uma fixação nas deusas mortais. Ele tinha esposas imortais e tinha esposas mortais. Dione era uma delas, né? E dizem que Dione era a deusa das ninfas. Quando a gente vai à Grécia, né, nós vamos lá visitar esses locais onde esses personagens surgem, nós visitamos um lugar muito interessante, que era a Fonte Castália, né? E na Fonte Castália, ela fica num lugar muito bonito, em que os plátanos verdejantes cantam uma música específica quando o Zéfiro, o vento, passa entre as árvores, os plátanos, deixam a musicalidade no lugar. E Ares, que vocês já sabem quem é, né? Ares, então, inunda de perfume aquele lugar. E dizem que Apolo, né, vinha se banhar naqueles lagos, e as ninfas, comandadas por Dione, porque Dione era uma deusa mortal e era quem comandava as ninfas. As ninfas cantavam ao som de Ares, e então Apolo
recuperava as forças perdidas das suas andanças pelo mundo, da Grécia. Tudo é mitologia. Que coisa linda, que criatividade. Você pensar nessas instâncias todas para falar do amor. Porque no fim é isso. Dione era a deusa das ninfas. Olha que coisa a gente vai aprendendo. Mas vamos lembrar aqui, voltando, para não nos esquecermos a respeito do tema que é amor, imbatível amor, que é nosso capítulo, né? Hoje é o subtema, que reencarnação é um processo educativo. Então, a gente precisa, e é para a gente acertar nossas contas do que a gente errou em outras existências ou nesta mesma, tá? Processo educativo. A gente precisa prestar atenção nos ares, prestar atenção em Cronos, o tempo que passa, prestar atenção em Zéfiro, que são os ventos que passam em nossas vidas. Há ventos que nos sacodem, há ventos que passam traçados pela nossa indiferença. Há ventos que nos derrubam, e a gente surge muitas vezes dessas grandes quedas morais da vida com a força de ares, com novos ares para o trabalho. Então, hoje nós temos um grande desafio no Espiritismo, nós temos um grande desafio em todas as religiões. Não é só no Espiritismo. Que desafio é esse? Desafio de hoje não é mais o ide e pregai. O tempo do ide e pregai superou. Eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês, todos, que nós estamos juntos estudando. Não é mais o tempo do ide e pregai. Agora é de pôr em prática as lições de Jesus. Não é? Pôr em prática. Em tudo que a gente for fazer, for realizar, coloque fé. Bote fé. Acredite que você vai conseguir. Seja determinado, foque naquilo. Olha, um monte de pena de chumbo, de lá da coruja, vão ser disparadas em cima de você. Você vai adoecer, você vai ter preguiça, você vai ter desânimo, você vai dizer que o futebol é mais importante, que a novela é mais importante, que o crochê é mais importante, que a visita é mais importante. Nós vamos encontrar milhares de desculpas para a gente pôr em prática as lições de Jesus. Mas cabe a cada um de nós tomar novos ares, né? Pedir sempre a Deus a inspiração pelo caminho que está caminhando. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles, que tem assim uma perspicácia fantástica a respeito dos temas, e tem essa vasta cultura dentro da psicologia, né, dentro da filosofia, dentro da sociologia, ela maneja muito bem com a história das religiões. A Joana de Ângeles é um espírito que eu tenho uma admiração muito grande por ela, por esta facilidade que ela tem de trabalhar com tantos assuntos interligados entre si. E isso é algo maravilhoso, é algo fantástico, né, que sempre está aqui conosco. Então, vamos ver o que ela fala a respeito de amor e eros. Quando a gente fala em amor, a gente está falando de psique. E nós contamos a história de Eros, né, que é o deus do amor. Mas quem é psique? Aí eu tenho que contar outra historinha para vocês. Tinha um homem na Grécia que tinha 3 filhas. Eu vou contar rapidinho. 2 delas se casaram. E a mais linda de todas, chamada Psique, ela não se casou. Não apareceu pretendente para ela. Então, um dia ele foi a Delfos perguntar ao oráculo por que a filha não encontrava ninguém, nenhum pretendente havia aparecido. E o oráculo, que era Pitonisa, ele disse para ela: Senhor, é preciso que o senhor vista a sua filha num lindo vestido de noiva, coloque ela no alto de um penhasco, porque Zéfiro irá levá-la para o seu noivo.
mas eu vou lhe avisando que o noivo é um monstro horroroso. E ele, choroso, pediu à esposa e às filhas que o ajudassem naquela empreitada. E fizeram um lindo vestido e colocaram a pobrezinha da Psique, belíssima, no alto de uma montanha. E Psique, lá no alto dessa montanha, né, pela sua beleza, era a rival de Afrodite. Era aquela do espelho, espelho meu, quando Afrodite perguntava: ó, espelho, espelho meu, há no mundo mulher mais bela do que eu? Ah, senhora, uma moça chamada Psique, que será colocada no alto de um penhasco para se casar com um monstro. E ela aí disse: meu Deus, isso será resolvido. Eu vou pedir a Eros, meu filho, para ir procurar essa mulher, para que ele jogue a flecha da coruja, a flecha de chumbo, para ela ser tratada com indiferença e seja infeliz pelo resto da vida. Ela vai morrer e eu voltarei a ser a mulher mais bela do mundo. Vocês conhecem uma história parecida que vocês leram na infância? Olha a origem onde está. A origem está aí, tá vendo como é bom a gente ir pesquisando para aprender a origem das coisas. E Eros foi levando, já adulto, porque ele não era mais criança, um rapaz lindíssimo, cuja beleza era admirada na região de Creta, sobretudo o lugar onde sua mãe houvera nascido, né? Ela nasce das espumas do mar, lá em Creta, na ilha de Creta. Ilha de Creta, vocês já ouviram falar. Quem não conhece Teseu Minotauro e o Minotauro? E Ariadne com seu fio? Foi nessa ilha aí, ó. E aí, a ilha cheia de mitologia, cheia de história, e eu adoro. Aí, então, o que foi que aconteceu? Lá vai Eros com sua sacolinha e pega uma flecha das penas da coruja, flecha de chumbo, para ela ser tratada com indiferença pelo monstro. Olha, casar com o monstro e ser tratada de indiferença pelo monstro. O que foi que aconteceu? Quando Zeus chegou, sem que ela percebesse, Zeus se apaixona por ela. E aí combina com Cronos, né, para que ela seja levada para o palácio dele. Ele tinha um palácio num lugar belíssimo. Só Cronos sabia onde era, que era o vento. Ele sabia o endereço. E ele chega lá e ele, ao invés de jogar a flecha da pena da coruja, qual é a flecha que ele joga? A flecha da pena de pombo. E aí, então, ele fala sussurrando, usando o barulho de Zéfiro, que é o vento, né, que ela seria jogada do despenhadeiro, mas sairia nos braços de Zéfiro. E isso aconteceu, né? O vento soprou forte, ela caiu do despenhadeiro, mas Zéfiro levou-a, né? Assim como o redemoinho, quando passa, não leva carro, pessoas dentro dele. Pois é, foi assim, para vocês terem uma ideia. Então, levou Psique para aquele palácio maravilhoso. Quando chegou lá naquele palácio maravilhoso, ela ouviu a voz dizendo que ele só chegaria à noite ou ao anoitecer e sairia antes que o dia amanhecesse. E que ali era um pacto. Ela não ousasse olhar para a face dele, porque ele iria embora para sempre. E o palácio era num lugar descrito na mitologia. Eu não tenho nem palavras para dizer para vocês. Vão lá nessa mitologia, nesse mito, para vocês então aprenderem, né? Para viajarem aí nesse lugar esplêndido. Só que um dia ela estava triste e ela pediu ao esposo dela, durante a noite, se poderia visitar o pai e as irmãs. Olha que a figura da mãe não aparece, hein? Naquele tempo, não, a figura da mãe era algo diferente. Aí é uma conversa para outro tempo. E ele accedeu, porque ele amava ela demais, né? Ele accedeu. Quando ela chegou na casa dos pais, as irmãs maldosas e ciumentas falou assim: você nunca viu o rosto do seu esposo? Não. Aí elas falaram assim: leve uma vela escondida, bem fininha. Quando chegar de noite, você vai no banheiro, faz de conta que vai. Olha a treta da mulher, olha a treta. Acende a vela e bota no rosto dele. E aí ele está dormindo, você vai ver como ele é. Se ele é muito horroroso mesmo, como a pitonisa falou
lá em Delfos, como o oráculo disse. E ela fez isso. Só que uma gota da vela caiu no peito e ele acordou. Ela estava embevecida com a beleza dele, que se esqueceu de tirar a vela e apagar com rapidez. Cai a gota da cera, ele acorda e desaparece. E aí, quando desaparece, Afrodite, achando que ela estava morta, lá vai para o espelho. Espelho, espelho meu, existe mulher mais linda do que eu? Ele existe, Psique. Ou ela não morreu porque ela tinha mandado o filho matar, né? Primeiro com indiferença e depois a missão dele era matar. E aí ela dá várias... a pobrezinha da Psique tem que cumprir várias exigências de Afrodite. Porque ela queria que numa dessas exigências, não dá tempo de falar aqui, vocês vão aprender depois sozinhos, aí no YouTube, na internet, sei lá onde é que vocês vão ver, ou no livro de mitologia bom, baixa em PDF, lê tudo e fica, ó, craque. Aí, olha aí o que foi que aconteceu, né? Ela desce aos infernos, que o inferno grego, vocês sabem, é diferente do inferno católico, né? Do inferno espírita, de qualquer coisa que vocês imaginarem. Ela desce ao Hades, só que Hades é um deus grego, né? E nas profundezas do Hades ela vai conhecer Perséfone, e aí é uma outra história, né? Para vocês, senão a gente não dá, nosso tempo aqui é contado, então nós não temos esse tempo de contar a história de Psique com Perséfone. Quando a gente vai ver as condições de Psique, o que é que significa Psique? Quando a gente vai à Grécia, ou nós vamos pesquisar, a gente vê Psique significa alma, né? Então nós vamos ver que Psique, ela é desenhada, representada com asas de borboleta nas costas. Por que asas de borboleta? Porque ela é produto de uma transformação. Então, Psique é, na simbologia, o psiquismo humano em relação à psique, pode ser transformado com o autoconhecimento, com o prestar atenção em eu mesma, né? Como me comporto, como eu penso, como eu ajo, como eu faço, como é que eu coloco as lições de Jesus em prática todo dia na minha vida, né? Como é que eu faço meu autorrelatório, mas a gente tem que ter cuidado com o sabotamento, porque a gente se sabota, é uma sabotagem todo dia, então a gente procrastina o que tem que fazer, então a gente tem que prestar atenção em nós mesmos, né? A Joana vai falar que o amor, ele se expressa com sentimento, mas que sentimento é esse? É um sentimento que se expande, então eu tenho que olhar para mim, o amor em mim, o sentimento em mim está se expandindo ou não? Né? Como é que se expressa esse amor? Se expressa como um sentimento que se expande. Como é que eu estou em relação ao amor? Eu amo mais? Eu tenho mais raiva? Eu guardo o que em meu coração, que são sombras que eu preciso diluir? Né? A Joana diz que nós precisamos dessa renovação íntima. Por isso as asas da borboleta. Psique tem asas de borboleta. A borboleta representa uma renovação. Vocês entenderam? E aí, então, a proposta é essa. Que Eros trabalha com o amor e a psique com a renovação. Só existe renovação quando existe amor. Portanto, psique só se transforma quando existe o amor como sentimento expandido. Entenderam a conexão? Foi uma conversa enorme para vocês entenderem essa conexão entre psique e Eros. E eu trabalhando, fazendo o trabalho e dizendo, Joaninha, Joaninha, socorro, pelo amor de Deus, me ame e me ajude. E ela diz assim, que a questão do intercâmbio afetivo tem que ser uma finalidade, uma realidade. E se não existir o intercâmbio afetivo? Não há troca. Ame. A Juna vai nos ensinar nesse texto que a gente ame. Se houver a troca, as necessidades criativas, o mundo criativo de expansão do amor é colossal. Mas se não houver, você ame e não desista do amor. Né? O outro um dia compreenderá.
Aí é onde está a diferença. Ame para você ascender espiritualmente, mas nunca se desconecte do objeto amado, né? Porque um dia ele estará com você no mesmo caminho. Um ou outro se encontrarão. Então a Joana diz o seguinte, tem que haver esse intercâmbio afetivo, porque esse intercâmbio afetivo dinamizam os hormônios, dinamizam a alma em sua criatividade, né? Faz com que a pessoa queira ser cada vez melhor, né? Ela ensina uma coisa aqui que é tão interessante. Ela faz uma referência aos animais e aos vegetais. Ela diz que nos vegetais há uma energia amorosa que é um fator de sincronia. Há uma sincronia dentro do mundo vegetal. E no animal é o florescer dos instintos. E nos ensina que tanto a sincronia como os instintos são embriões da futura conquista do processo evolutivo. E processo evolutivo só ocorre quando a gente nasce de novo com as reencarnações, para que a gente possa consertar o que a gente fez, né, em desconformidade com os ensinamentos de Jesus. Ela vai trazer também dois conceitos aqui. Ela vai chamar de amor-sensação e amor-emoção. Qual é a diferença entre amor-sensação e amor-emoção? Ela diz que o amor-sensação leva ao sexo sem amor. E o amor-emoção leva ao sexo com amor. Olha, que coisa, né? Ela vai também se referir à questão da libido, que muita gente, mesmo estudioso de Freud, ou do Jung, o Jung não usa o termo libido, ele usa energia psíquica, né? Tem gente que acha que libido é fazer sexo. Essa pessoa não tem libido, ela não gosta de sexo. Isso é um erro de definição do conceito. E esse erro está onde? É que a pessoa desconhece, né, as ideias freudianas, as ideias do autor. Então, ele interpretou erroneamente, ou porque alguém ensinou errado, ou porque ele leu fazendo uma interpretação errônea, não é? Então, a libido sobre os impulsos do amor, a Joana diz que é uma força criadora, não produz tormento, não exige satisfação do outro. Olha que coisa. Ele se irradia, é uma vibração envolvente, né, imaterial, profundamente psíquica e emocional. Não há como representar essa energia. Você sente, mas não pode representar. Porque essa energia tem a sua forma, a sua simbologia dentro da conexão afetivo-psíquica, emocional das pessoas. Tá? Então, a Joana se refere aqui a respeito de Eros, né, que ele nasceu desse caos primitivo. Nós estamos ainda vivendo o caos primitivo de Eros, porque nós ainda estamos dentro dessa fase do Eros criança. Nós precisamos evoluir, sair da fase do Eros infantil para um Eros amadurecido, né, para o Eros que com psique entra em sintonia. E essa sintonia leva à construção de muita coisa maravilhosa para nós mesmos e, sobretudo, para a humanidade, para os outros, né? Então, meus queridos, a Joana vai terminar dizendo que a gente não esqueça que quem vitaliza Eros é o amor. Quem vitaliza Eros, que é a figura do amor, né? O Deus do amor é Psique. Porque Eros, e aí para finalizar, Eros, no auge do seu desespero, ele vai pedir a seu avô, quem é o avô de Eros? Zeus. A mãe era Afrodite. O pai de Afrodite, Zeus. Ele pede a seu avô
que conceda à psique a imortalidade. E o avô Zeus, olhando para ele, né, pelo amor, resolve transformar Psique numa deusa imortal, de modo que nunca mais o mundo se esquecesse dela e os homens a reverenciassem como aquela que produz sem cessar, junto com Eros, essa energia criativa que move os mundos. Porque Deus é amor. Então que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos socorra, nos ajude e nos dê, Senhor, a força do amor para a gente prosseguir, hoje e sempre com nossas tarefas.